Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Glória a Jesus. Temos aqui nessa epístola de Tiago assuntos de natureza muito prática, não é? Tiago aborda sempre assuntos do dia a dia dos cristãos, e por isso ela tem alguns ensinamentos bem práticos para nós. No texto que lemos, uma questão nos destaca, nos salta aos olhos, que é uma das poucas referências que temos no Novo Testamento, em que ele manda ungir os enfermos com óleo. E essa prática era realmente muito comum na antiguidade, e hoje muitas igrejas e muitas pessoas às vezes não entendem qual é a recomendação de Tiago, ou qual é a prática bíblica do uso do óleo, e fazem às vezes de uma maneira bem ampla, de uma maneira às vezes até muito supersticiosa. E nós precisamos nos voltar para a palavra, para entender o que ela tem a nos ensinar, a fim de nem deixarmos de fazer aquilo que ela nos orienta, e nem fazermos de maneira equivocada, diferente daquilo que a palavra tem para nos ensinar. Hoje nós vamos falar então sobre esta unção com azeite, ou unção com óleo, os seus propósitos, o que entendemos ser a orientação de Tiago aqui, a fim de andarmos bem por este caminho, sem nos afastar daquilo que é a verdade bíblica para nós. Primeiro nós podemos ver que claramente na antiguidade o azeite era utilizado com muitos propósitos. O azeite de oliva e outros óleos extraídos de plantas, de frutos, eles eram amplamente utilizados para fins cosméticos, medicinais e também com propósitos religiosos, com fins mais simbólicos, não é? E aí nós precisamos entender então o que Tiago está querendo dizer aqui com o uso do azeite. Primeiro nós vamos ver que no Antigo Testamento, principalmente, mas também no Novo, há muitos propósitos para esta unção. Muitos tipos de uso do azeite, como por exemplo, para uso cosmético, para cuidar do corpo, para cuidar da beleza. Ainda hoje, as mulheres utilizam, e os homens também, não é? Muitos óleos para tratamento de pele, óleos essenciais. Entre eles, o próprio azeite de oliva, juntamente com outras essências. No Antigo Testamento, nós vamos ver que era grandemente utilizado para embelezar o corpo. Talvez como protetor da pele, né? Em terras muito secas, áridas. Talvez como um hidratante natural, como um emoliente, para ser utilizado a fim de cuidar da pele. E aí nós vamos ver que, por exemplo, no livro de Ruth, quando sua sogra, Noemi, orientou que ela fosse se apresentar a um possível futuro marido, ela orientou dizendo: lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes. Então, antes de ter aquele encontro, ela precisava se cuidar, e ali então usou o azeite com este propósito, né? De deixar a pele mais brilhosa, mais bem cuidada. Nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo, que o azeite era utilizado regularmente com esse propósito cosmético, mas ele simbolizava a alegria
quando alguém se ungia, ele estava dizendo também que estava alegre, disposto, de bem com a vida. E, portanto, em períodos de luto, a pessoa não utilizava o azeite com esse propósito. Quando havia grande tristeza, não se utilizava o azeite, porque fica claro em textos como o do Salmo 45, que diz: tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O óleo aqui está sendo referido como um símbolo também de alegria, de forma que Jesus orientou aquele que tivesse em período de jejum, por exemplo, que se ungisse, porque os fariseus não se ungiam e ficavam assim meio assanhados, não se penteavam direito, não se ajeitavam, e alguém dizia: o que é que você tem? Você está tão assim. Não, é porque eu estou jejuando. E ali então demonstrava uma prática piedosa com o fim de atrair elogios para si. Jesus mandou: não, unja-se nesses dias também, para que o jejum não seja, portanto, algo que traga glória para você. Então o azeite era utilizado com este propósito cosmético, também com um propósito medicinal, devido às suas propriedades curativas, que auxiliavam na cicatrização, que ajudavam também a proteger a pele, né, contra infecções, contra outros agentes, o uso também dele a fim de amolecer as feridas, de forma que o azeite era e ainda é muito utilizado com um fim medicinal. Hoje a medicina recomenda bastante também o consumo, né, como alimento do azeite de oliva, por suas propriedades antioxidantes. Enfim, a humanidade usa há muito tempo o azeite. Naquela época, como não haviam tantas pomadas e outros tipos de medicamentos mais eficazes, o azeite era também esfregado sobre a pele, a fim de tratar inchaços, cortes e outros tipos de problemas de pele. De forma que nós vamos ver lá no episódio que Jesus contou da parábola do bom samaritano, como nós chamamos, né? Aquele homem que estava caído, muito ferido, e o texto diz claramente que o samaritano aproximou-se dele e diz: atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então o azeite ali era exatamente para ajudar na cicatrização das feridas. O vinho também tinha uma característica ali como um agente protetor contra infecções, né? E de forma que o azeite era utilizado com este propósito medicinal. Na antiguidade, poucos remédios haviam, e o azeite era amplamente utilizado para tratar muitas doenças. Também nós vamos ver na Bíblia que, além desse propósito cosmético para melhorar a pele e do propósito medicinal para tratar de feridas, o azeite era usado também para outros fins simbólicos. Por exemplo, era oferecido a um convidado de honra. Quando chegava alguém numa casa, exatamente como demonstração de que queriam cuidar bem dessa pessoa, alguém lavava os seus pés, alguém ungia essa pessoa, oferecia azeite, né? Na Palestina tem ali uma terra muito quente, né? Tem uma área desértica, e aquilo era uma maneira de cuidar da pessoa, de refrescar a sua pele. Enfim, nós vamos ver que Jesus, quando estava lá na casa do fariseu chamado Simão, lá em Lucas capítulo 7, e a mulher chega para ungir os seus pés, ele reclama com o dono da casa, dizendo: olha, não me ungiste a cabeça com óleo quando eu aqui cheguei. Ou seja, ele não deu a honra devida a Jesus como um bom anfitrião deveria fazer. E Jesus diz: mas esta, a mulher pecadora, ungiu-me os pés com unguento. De forma que o azeite tinha também esse uso simbólico, não é? Nós vamos ver depois Maria, a irmã de Lázaro, também ungindo Jesus. Nós vamos ver no Salmo 23, o salmista dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos,
unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, naquele banquete de honra diante dos seus inimigos, ele era ungido como um símbolo também de estar sendo honrado naquela festa. Nós vamos ver também que mesmo os mortos, eles eram ungidos, os seus corpos, tanto com esse mesmo propósito de honra, como também com o propósito de preservação do corpo. Jesus foi ungido, o seu corpo foi embalsamado, né? Como também outros personagens, em Gênesis capítulo 50, nós vamos ver José fazendo o mesmo processo com o seu pai, Jacó. Então o azeite tinha também este uso simbólico. Não quer dizer que o morto fosse beneficiado com o azeite, nem mesmo o convidado de honra, mas existia aí um símbolo, né, de alguém que estava sendo honrado através desta unção. No entanto, a Bíblia reserva um outro tipo de uso para o óleo que era mais simbólico ainda, que era a unção cerimonial. Com essa unção, ou seja, o azeite derramado sobre a cabeça, era ungido ali o rei, o profeta, o sacerdote, e tinha um propósito ali de demonstrar a separação daquele homem, daquela pessoa, para uma missão, para um chamado específico de Deus. Então nós vamos ver os reis como Saul e Davi foram ungidos por Samuel. Os sacerdotes como Arão e seus filhos, né? Os profetas como Eliseu, Deus mandou Elias ungir. O profeta Eliseu, como seu sucessor, mandou ungir o próximo rei de Israel e o próximo rei da Síria. Nós vamos ver que amplamente era utilizado o azeite com esse significado de separação. O termo correspondente no Novo Testamento para ungir é de onde vem a palavra Cristo, que significa o ungido, que tem o mesmo significado de Messias no hebraico. Então, um rei, um profeta, um sacerdote era um ungido. Ungido porque realmente e literalmente foi derramado óleo sobre a sua cabeça. Não para tratar da sua pele, nem para embelezá-la, mas com o propósito de mostrar separação, consagração daquela pessoa para uma missão. E assim o azeite era utilizado. Aqui Êxodo 28 diz a separação de Arão, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fica claro aí que a unção era um propósito de separação, de consagração para uma determinada obra. Com esse fim, inclusive, alguns objetos eram também ungidos. Os vasos da casa do Senhor, os utensílios utilizados junto do altar para tirar a cinza ou para colocar lá a carne que seria oferecida, os instrumentos que eram usados para acender e para apagar o candelabro, as panelas utilizadas na casa do Senhor, tudo isso era ungido, com o propósito de demonstrar consagração, separação. O que é uma ideia interessante, irmãos, de nós entendermos, isto foi consagrado para o Senhor. Até hoje, muitas vezes na igreja nós adquirimos equipamentos e fazemos um processo não de unção mais, mas de oração. Às vezes alguém compra até mesmo para seu uso particular um instrumento, por exemplo, e diz: pastor, eu quero que ore, porque eu estou consagrando esse instrumento ao Senhor. Significa que ele não vai tocar pagode lá na praia, que ele não vai emprestar para alguém tocar lá no baile funk ou qualquer coisa, mas ele vai usar tão somente para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então, com esse fim, o azeite era também passado em objetos, demonstrando consagração. Então, diante de tantos usos do azeite, tantos propósitos que nós vemos aqui, nós voltamos então para o texto de Tiago, que ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí perguntamos,
quais desses propósitos que já vimos que o azeite tinha, deveriam estar na mente de Tiago, ou seja, com que função, com que propósito ele estava orientando que os doentes fossem ungidos. É o que nós precisamos entender para poder, então, fazer isto e fazer com o mesmo propósito com que Tiago nos recomenda. Ora, a primeira ideia que nos veio à mente é que Tiago deveria estar recomendando os doentes para serem ungidos com um fim medicinal, não é? Que o óleo seria utilizado ali como remédio, acompanhado também da oração. De fato, nós vamos ver que a Bíblia, irmãos, ela não condena o uso de medicamentos. Alguém poderia pensar que a Bíblia, sendo um livro eminentemente espiritual, ela desprezaria os médicos, os remédios, e diria, não, ninguém nunca use nenhum remédio. Às vezes eu vejo mesmo crentes com uma ideia parecida a essa, dizendo, não, eu não vou a médico, porque Deus é quem vai me curar. Não, o médico passou um remédio, mas eu não vou tomar, porque eu espero somente no Senhor. E nós cremos num Deus que cura. Cremos num Deus que faz o que o médico não pode fazer, o que o remédio não pode fazer. Mas nós cremos num Deus também que deu sabedoria aos homens para serem médicos e para usarem remédios. Porque quem criou as plantas com propriedades medicinais foi Deus. Quem criou as plantas, quem criou uma série de medicamentos, né, extraídos das plantas foi o homem, com a sabedoria que Deus lhe deu, mas porque Deus já colocou os princípios curativos nessas plantas. Senão, o homem jamais poderia curar alguém. E aí nós vamos ver na Bíblia que o azeite e outros medicamentos, como o vinho, eram usados e recomendados. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele estava numa região onde a água não era uma água muito boa, era uma água muito prejudicial para o organismo, talvez por conter em excesso algum elemento químico. Então ele diz, olha, não beba somente água, mas usa também um pouco de vinho. O vinho ali era para controlar o pH da água, era para melhorar a condição daquela água para aquele que ia tomar. E aí ele diz, por quê? Por causa das tuas frequentes enfermidades. Paulo não diz assim, põe a mão na barriga e ore. Ele não está dizendo, beba e dando glória a Jesus que você vai ficar bonzinho. Não, ele está dizendo, se você tem problemas com a água daí, então tome também um pouco de vinho, porque ele é um remédio que vai lhe ajudar. Nós vamos ver em outros textos, como Isaías 38, a Bíblia recomendando o uso de emplastos. Nós já lemos o texto de Lucas 10, onde o bom samaritano, assim chamado, né, administrou azeite e vinho sobre as feridas. Então a Bíblia, queridos, ela não é contrária aos remédios. Ela não proíbe que alguém vá ao médico. Porque o médico só sabe fazer alguma coisa porque Deus lhe deu sabedoria. E o homem só produz remédio porque Deus colocou propriedades medicinais na sua natureza, que ele criou. E aí nós vamos, então, poderemos entender que Tiago estivesse dizendo, o doente receba a oração e também seja administrado o azeite como remédio. Pode ser que ele estivesse pensando nisso. Já vimos que o azeite tem propriedades curativas e que era, na antiguidade, usado como remédio. O termo que o Tiago usa aqui, dizendo que unja com azeite, tinha o sentido mesmo de passar, ou até mesmo de esfregar o azeite, e ele poderia estar então pensando exatamente no azeite como fosse uma pomada, um remédio, alguma coisa para curar. No entanto, nós vemos que Tiago, ele diz assim, está alguém doente, ele não diz, se for uma doença de pele, ou se for uma doença apenas na superfície do corpo, se for apenas um ferimento, ou seja, se for algo apenas tópico ou superficial, use azeite.
Porque será que ele estava pensando no azeite como remédio para todo tipo de doença? E aí então nós começamos a pensar, talvez não seja esse o propósito que Tiago esteja pensando. Talvez ele não esteja pensando no azeite como um remédio. Até porque se fosse isso, não fazia sentido a gente ungir como nós fazemos apenas na cabeça da pessoa, se às vezes a doença está lá no pé, não é? E se for uma doença interna, como vai ungir o azeite, vai chegar até lá? Talvez Tiago não esteja pensando aqui no azeite como um remédio apenas. Talvez ele esteja pensando em algo mais. E aí nós podemos pensar que Tiago poderia estar recomendando o uso do azeite apenas como um sinal visível, como um sinal tangível do Espírito Santo, a quem o azeite representa. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, queridos, que o azeite, ele era utilizado como um símbolo do Espírito Santo. Não já vimos? O azeite tinha propriedades cosméticas e medicinais, mas ele tinha muitos usos simbólicos. Quando alguém ungia um rei, por exemplo, ele não estava ungindo como um medicamento. O azeite ali não tinha propriedade alguma medicinal nem cosmética, mas apenas um símbolo. E que símbolo era esse? Era um símbolo de que aquela pessoa estava sendo separada pelo Espírito Santo, estava sendo dotada pelo Espírito Santo de uma capacidade para cumprir uma missão. E aí nós vemos, por exemplo, lá quando Davi foi ungido como rei, quando Samuel foi até a casa do seu pai e o ungiu na presença de seus irmãos como o novo rei de Israel, em substituição a Saul, diz o texto de 1 Samuel 16, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja que há uma ligação estreita aí entre a simbologia do azeite que era derramado e a ação do Espírito Santo sobre aquele que foi ungido, capacitando-o para a missão que agora ele recebia. Então o azeite, em muitas situações, no Antigo e no Novo Testamento, ele tem esta figura, ele representa o Espírito Santo. Jesus, citando o texto de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Lá na sinagoga em Nazaré, quando foi dado a ele o rolo para ler, ele abriu e leu dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. E aí ele descreve a sua missão, para pregar, para curar, e aí ele vai descrevendo a sua missão. E aí ele diz: o Espírito me ungiu, ou seja, o azeite era um símbolo do Espírito Santo. E agora Tiago está dizendo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e unja esta pessoa, orando sobre ele em nome do Senhor. O que parece realmente, irmãos, é que Tiago não estava recomendando o azeite como remédio, até porque o azeite não era capaz de curar toda a enfermidade. Se a irmã tem um problema no seu aparelho reprodutor, no seu aparelho geniturinário, vamos ungir então e derramar azeite na sua cabeça. Ora, é óbvio que esse azeite não vai chegar até lá para ter alguma propriedade curativa. O irmão está com um problema na coluna e vamos... Bom, não é isso que Tiago está recomendando. O que ele está dizendo não é que o azeite é remédio para curar qualquer enfermidade. O que ele está falando é que o azeite seja utilizado como um símbolo tangível, como um símbolo visível daquele que realmente vai operar naquela vida para curar. E este sim, o Espírito Santo de Deus, tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Aleluia. Veja que Jesus também usou algumas vezes algo para, vamos dizer assim, ajudar a fé daquele que era tão simples. Jesus usou algumas vezes alguns elementos naturais no processo de cura, que não tinha nenhum propósito medicinal, era apenas um símbolo, era apenas para ajudar, era apenas algo que a pessoa pudesse ver,
há pessoas que têm uma fé muito fraquinha, muito simples. Os irmãos lembram de Tomé, né? E disse: se eu não ver, eu não posso crer. E Jesus disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. Mas tem gente que realmente precisa de algum elemento mais visível, algo que ele possa ver ou tocar, para poder ampliar a sua fé. E aí nós vamos ver, por exemplo, que Jesus curou um cego de nascença. E o que ele fez? Ele cuspiu na terra, fez uma laminha e colocou no olho do cego. Não faça isso em casa. Porque eu nunca recomendaria, e eu tenho certeza que médico nenhum também recomendaria, que se coloque areia no olho de alguém para curar. Se fosse para estragar, podia até utilizar, mas botar areia para curar olho, pelo amor de Deus, irmão. Quando cai um ciscozinho daquele bem pequenininho, a gente fica, pelo amor, só para aqui, tira aqui, caiu um cisco no meu olho. Imagine um camarada colocar um monte de areia, feito lodo com cuspe, no olho do camarada. É óbvio que aquilo não tinha nenhum propósito medicinal. Alguém até pensa assim, podia ser que aquele cego não tivesse o glóbulo ocular, ele não tivesse, como a gente chama popularmente, a bolinha do olho aqui, né? Ele não tinha nada. A caixa ocular, o orifício ocular estava vazio. E Jesus usou aquele método para encher. Mas Jesus não precisa de alguma coisa para curar ou para fazer a partir dele. Ele é o Deus que faz do nada. Aleluia. Ele é o Deus que faz do nada. É aquele que pega o homem da perna ressequida e simplesmente coloca ele bonzinho e em pé. Porque se alguém já fez alguma cirurgia ou algum tratamento para curar algum membro, sabe que depois tem que fazer exercício, fisioterapia. Com Jesus não tem isso não. O camarada está lá, 38 anos, doente, enfermo, com as pernas atrofiadas. Jesus diz: levante-se, fique em pé, pegue a sua cama e vá andando para a sua casa. Já está feita a cura, a restauração e a fisioterapia, tudo de uma vez só. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos e servimos. Não precisa. Jesus não precisava, mas ele usou aquele lodo, não é? Para, enfim, ali trazer apenas um sinal tangível, um sinal visível. Tiago certamente entendia que o azeite não cura toda doença. Mas ele estava oferecendo talvez o azeite dentro daquele propósito que os judeus já conheciam, do azeite ser um símbolo do Espírito Santo, para oferecer então um sinal tangível, um sinal visível daquele que poderia realmente curar o enfermo. Agora, a ênfase aqui no texto, irmãos, não é na unção. A ênfase no texto está na oração. E aí Tiago recomenda, se houver pecado cometido, que haja então a confissão e o perdão, porque aquilo poderia ser uma doença que estivesse sendo causada por causa de pecado. A doença tem uma estreita relação com o pecado. Primeiro porque se não houvesse pecado no mundo, não haveria nenhum tipo de doença. Adão não adoecia. Adão estava muito bem no jardim do Éden. A partir do pecado do homem, então veio a morte. Veio a doença, veio os problemas na terra, né? A terra passou a produzir mato, espinhos, coisa que antes não existia. O mundo foi maculado pelo pecado. Como há também outras enfermidades que estão diretamente ligadas a doenças. Por exemplo, o câncer de pulmão causado pelo cigarro, a doença sexualmente transmissível causada pela promiscuidade. Mas de uma maneira em geral, o pecado, a Bíblia descreve como algo que pode afetar não apenas a alma, mas também o corpo do indivíduo. O salmista dizia: quando eu me calei no meu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu fiquei doente, não somente na alma, mas também no corpo, por causa do pecado. E aí, se há pecado, Tiago disse, que haja confissão de pecado, que seja feita a oração pelo que pecou, e os seus pecados serão perdoados, e então ele será curado.
Nós vemos na leitura da Santa Ceia que lemos terça-feira, quando o apóstolo Paulo diz, por causa disto, ou seja, por causa do pecado de não reconhecer o corpo e o sangue do Senhor, ele diz, há entre vós muitos fracos e doentes. Doentes por quê? Porque o pão da ceia fez mal? Não. Doente porque o pecado causou a doença no seu corpo. O pecado de não levar em conta, não ter temor a Deus naquela celebração, levou alguns à doença e até mesmo à morte. E aí Tiago diz, levem esse doente até o presbítero. O que Tiago provavelmente estava pensando aqui, irmãos, era no presbítero como sendo um substituto do sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote no Antigo Testamento, ele não era somente um pastor, né? Ele era também uma espécie de agente de saúde. Quando alguém estava doente, ia até ele. Ele é que dizia, é lepra, vai ficar 7 dias fora do arraial. Quando alguém ficava curado, ia se apresentar a ele. Aí ele dizia, está curado, já pode ser inserido de volta na comunidade. Então o sacerdote, na velha aliança, tinha esse papel. Tiago, ele vivia nesse meio judaico, né? Então parece que ele transferiu essa ideia do líder como agente de controle das doenças para o presbítero. Ele diz, alguém está doente, chame os presbíteros. Às vezes a gente diz, não, só o presbítero que pode orar, que pode ungir. Mas na realidade o que Tiago está fazendo é uma adaptação do Antigo Testamento. Na Nova Aliança, a palavra de Deus nos diz que todos nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Há uma doutrina largamente defendida pela Reforma Protestante, é exatamente o sacerdócio universal de todo crente. Todo crente é um sacerdote de Deus. E, portanto, não vejo essa exclusividade de um cargo para fazer esse tipo de oração e de unção. Não é isso que Tiago está recomendando. Ele apenas crê que os presbíteros aqui eram os líderes, representavam a igreja. E essa igreja recebeu de Cristo autoridade para perdoar os pecados. Mas não precisa ser presbítero para orar por alguém que está doente. Não é preciso ter um cargo na igreja para impor as mãos, porque o mesmo Senhor, falando lá no final do Evangelho de Marcos, ele diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Então, se você crê, você pode orar por alguém. Mas veja que o próprio Jesus, quando mandou o cego lavar-se, ou quando curou os leprosos lá, os 10 leprosos, ele mandou mostrar-se ao sacerdote, porque era comum realmente naquela época. Para alguém ser declarado curado, precisava que o sacerdote desse a sua palavra final. Tiago então deve estar aqui trazendo essa adaptação e usando o azeite apenas, irmãos, como um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que cura o crente, que purifica o crente. Aqui em Tito 3:5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é esse agente de Deus que cura, que regenera, que transforma, que renova, aleluia, que atua na vida do crente de uma maneira especial. Então, quando Tiago está dizendo, se alguém está doente, traga essa pessoa aos presbíteros e ele seja ungido em nome do Senhor e orem sobre ele. Tiago não está apresentando aqui uma espécie de fórmula mágica. Alguns crentes às vezes dão tanta ênfase ao azeite na oração pelos enfermos, que às vezes pensam assim, se tiver o azeite, ele vai ser curado. Irmão, mas não tem azeite aqui. Se tivesse azeite, ele ia ser curado. Mas não tem azeite, vamos orar, né? Quem sabe. Não, irmãos, Tiago não está apresentando o azeite aqui como uma fórmula mágica para curar qualquer enfermidade. Primeiro, porque a cura
Está dito aqui que é em resposta à oração. Tiago não diz, o azeite da fé salvará, a unção do azeite salvará, mas ele diz, a oração da fé salvará o doente. Então a cura vem em resposta à oração. É a oração feita ao Deus que cura, que vai fazer com que ele, aquele doente, experimente a cura em nome do Senhor. E a cura, irmãos, depende da vontade de Deus. Deus cura quando Ele quer curar. Às vezes, parece que Deus não quer curar, pelo menos não naquela hora. Porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Deus às vezes permite a doença. Chegaram os enviados da parte de Maria e de Marta, dizendo, olha, aquele a quem tu amas está doente. Lázaro estava doente. Aí Jesus diz assim, essa doença é para a glória de Deus. Como pode Deus permitir a doença para que ele seja glorificado? Deus é que sabe trabalhar melhor do que nós, irmãos. Aleluia. Porque às vezes alguém precisa ver um milagre. Aí Deus permite que a pessoa vá até um ponto que médico não resolve, que cirurgião não resolve, que remédio não resolve, que rezadeira não resolve. Aleluia. Aí chega lá um crente e ora, e Deus faz o milagre, e alguém tem que dizer, foi Deus quem fez, porque não tinha jeito, não tinha solução, não tinha o que resolvesse aqui. Foi o que ele fez com Lázaro, permitiu a doença, e permitiu que Lázaro morresse daquela doença. E os judeus, eles tinham uma ideia, que até o terceiro dia, a alma ainda ficava por ali, circulando perto do espírito. É óbvio que a Bíblia não assegura nada disso, não fala nada disso. Mas os judeus, na sua tradição, tinham essa ideia. Aí Jesus deixou que chegasse até o limite, que mesmo no entendimento deles, o espírito já tivesse ido embora. Senhor, já cheira mal, já está em decomposição, já não tem mais esperança nenhuma. Aí Jesus diz, tire a pedra. Tire a pedra, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Então, queridos, Deus cura quando Ele quer. Às vezes nós vamos encontrar até mesmo homens que eram muito usados para a cura, deixando essa pessoa doente. Por exemplo, o profeta Eliseu, Deus usou ele para curar Naamã. Deus usou ele para ressuscitar o filho da sunamita. Deus usou esse homem de maneira extraordinária. Mas ele próprio estava doente. Diz o texto que ele estava doente da doença de que morreu. Estava doente e morreu dela. Mas não era um profeta de Deus? Não era um homem que Deus usou para curar e até para ressuscitar mortos? Por que Deus permite isso? Porque Ele quer. Porque Deus age da maneira como Ele quer. Porque Deus não está atrelado à nossa vontade. Então nós podemos orar pelo enfermo, sim. Aliás, a Bíblia não diz que podemos, a Bíblia diz que nós devemos orar pelo enfermo, crendo que o Senhor vai curá-lo, ou que o Senhor pode curá-lo se Ele quiser. Aleluia. Porque a nossa oração não é uma ordem para Deus. A nossa oração é um pedido. Senhor, chega aqui por Tua misericórdia e faz aquilo que somente Tu podes fazer. E o que nós podemos ver de uma maneira em geral, queridos, é que Deus quer curar. Quando chega um leproso para Jesus, lá em Mateus capítulo 8, ele diz, Senhor, se Tu quiseres, bem podes curar-me. E Jesus diz o quê? Quero, fique limpo. E na mesma hora ele foi curado. Então Deus, Ele quer curar as enfermidades. Mas em alguns casos específicos, nós vemos que alguém não foi curado, pelo menos não foi curado naquela hora. Não é interessante nós vermos o apóstolo Paulo, um homem que curava os enfermos, até mandando um lenço dele. Leva esse lenço lá e põe sobre os enfermos. E ele escreve a Timóteo dizendo, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Por que ele deixou o outro doente? Não podia ter orado por ele. Mesmo que ele não estivesse lá, não podia ter mandado um lenço dele. E quem disse que Paulo não orou?
Ele podia ter orado sim. Mas Deus cura quando Ele quer curar. Isso não deve ser nenhum motivo de desânimo para nós orarmos. Não, muito pelo contrário. Mas é para nós orarmos na dependência de Deus, dizendo: Senhor, se Tu quiseres, cura, Senhor, mas cumpra o Teu propósito nessa vida. Se Tu quiseres, Senhor, restaura, mas cumpra o Teu propósito, porque o apóstolo Paulo, queridos, ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 20, que ele quer que Deus seja glorificado na vida dele, ou pela vida, ou pela morte. Deus pode permitir que Lázaro morra para ressuscitá-lo, e pode permitir até mesmo que Eliseu morra de uma doença, mas ele sabe ser glorificado e cumprir o seu propósito nessas coisas. Então aqui não há uma fórmula mágica. Não há uma fórmula dizendo: se tiver doente, bote azeite que ele vai ser curado com certeza. Que ele vai ficar bom dessa doença. Jesus, queridos, ele não utilizou nenhuma vez o óleo para unção. E nem ele nunca mandou ungir nenhum enfermo. É bem verdade que os seus discípulos, conforme está lá em Marcos capítulo 6, eles, pelo menos nesta ocasião, diz o texto, eles expulsavam os demônios e ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Mas não podemos esquecer que Jesus, ele conhecia todos esses costumes judaicos e o uso que se fazia do azeite. O próprio Jesus, lá na casa de Simão, mencionou o azeite sendo utilizado como algo de honra para um convidado, não é? O que ele sabia também é que num sepultamento de um morto, ele era utilizado, porque quando a mulher estava ungindo os seus pés, ela disse: essa mulher já está me preparando para a minha morte, para o meu sepultamento. Jesus conhecia, então ele simplesmente não proibiu que os discípulos utilizassem algo que já era comum, algo que eles já usavam no seu dia a dia. Mas Jesus mesmo nunca mandou que ninguém ungisse um enfermo com óleo. E a ênfase nesse texto não está na unção, mas sim na oração. O texto diz: a oração da fé salvará o doente. E ela diz: orai uns pelos outros para que saleis. E ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou. E Deus então atendeu a sua oração. A ênfase aqui está na oração. Ele fala da oração muitas vezes. Está aflito, ore. Está doente, ore. A oração da fé salvará. No verso 16, orai. A oração pode, por um justo, pode muitos seus efeitos. No verso 17, Elias orando. No verso 18, e orou outra vez. Então a ênfase aqui, irmãos, não é o azeite, é a oração. Me preocupa às vezes quando algum irmão chega dizendo: pastor, eu quero que o senhor me unja. Ah, irmão, estou sem óleo aqui. Então não vou ser curado porque não tem um azeite. Não, irmãos, quem cura não é o azeite. Quem cura é Deus quando é acionado através da oração da fé. Aleluia. É a oração da fé. Jesus orientou os seus discípulos a orarem com fé. Os apóstolos oravam com fé. E muitas vezes Jesus destacou, como no texto de Marcos que já citamos: estes sinais seguirão aos que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem vai ser o agente de cura aqui não é o azeite, mas é a fé. É a fé daquele que vai orar, ou mesmo que vai receber a oração. Inclusive, pela mesma oração, diz aqui o texto, os pecados são perdoados. É óbvio que azeite não perdoa pecado, né? Azeite não limpa pecado de ninguém. Para ficar mais claro ainda que a ênfase do texto é na oração. O azeite é apenas um símbolo do Espírito Santo. Se você crê que o Espírito Santo está em você, se você crê que Ele é poderoso para lhe curar, você na realidade nem precisa do azeite para poder ser curado. A oração é suficiente para curar o enfermo. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque hoje nós vemos muitos usos por aí deste azeite. Tem gente ungindo carteira para o outro poder ganhar dinheiro.
Tem gente ungindo carro para ver se ele troca de carro novo. Tem gente ungindo janela para ver se o demônio não entra na vida, naquela casa. Tem gente ungindo roupa para ver se o camarada melhora de vida. Mas a Bíblia não recomenda esse tipo de unção. A Bíblia não recomenda o azeite para outro fim, que não seja esses que já foram mencionados hoje aqui. Às vezes eu vejo pessoas querendo ser ungidas por qualquer motivo. Um dia eu estava, acho que no ciclo de oração, ou numa vigília, não lembro bem, e a dirigente disse, vamos aproveitar que o pastor está aqui, e se tiver alguém enfermo, ele vai ungir, e vai orar. Sempre antes de orar por alguém, quando a pessoa pede para ser ungida, eu vou ungir porque ela pediu, e porque Tiago diz que pode fazer. Mas antes eu sempre explico, irmão, esse azeite não cura. Quem cura é a oração da fé, é a oração que vai lhe curar. Se não tivesse azeite, funcionava do mesmo jeito, porque a oração é que vai curar o enfermo. Mas tem gente que põe muita ênfase na oração. Naquele dia, quando a irmã disse, o pastor vai ungir, aí então vieram os irmãos e veio uma irmã, eu disse, a senhora está doente? Pastor, estou com assim. Aí eu orei, Jesus, porque eu perguntei a doença, porque no azeite que cura, então eu vou orar, dizendo, Jesus, cura essa doença que a irmã está apresentando. E veio outra na fila, a senhora está doente? Não, estou boazinha, não estou sentindo nada não. Mas é sempre bom o azeite, né? É sempre bom. Então ali não estava uma necessidade, estava uma superstição. Ela estava dizendo, não, o azeite é bom. Azeite é bom, irmão. Na salada, para você comer, para você eliminar os antioxidantes, para dar aquele saborzinho especial. Agora, para curar a enfermidade, o bom mesmo é a oração feita com fé. Aleluia. Ela é que vai curar. E não há necessidade alguma de azeite com outros fins. Demônio não respeita azeite. Azeite não atrai prosperidade. Não faça uso do azeite com essas coisas. Porque não há nenhuma propriedade mística no azeite. A Bíblia não ensina isso. Não devemos atribuir nenhuma propriedade mística, nem a azeite, nem a lenço, nem a lâmpada, nem a coisa nenhuma. Tem gente aí ungindo lamparina, lâmpada, ungindo todo tipo de coisa. Na realidade, irmãos, isso abre um espaço para que alguém seja explorado na sua fé. Alguém se aproveita da superstição do crente. Alguém se aproveita dessa sua ideia de que é bom o azeite para alguma coisa. E aí vende azeite. E em vez de vender azeite da Grécia, que é um dos melhores do mundo, os maiores produtores de azeite do mundo estão ali no Mediterrâneo. Aí vende azeite de Israel. Israel também está ali nas cercanias do Mediterrâneo. Mas não é o maior produtor do mundo, não. E às vezes vende caro porque supostamente o azeite de Israel é melhor, é mais santo, tem mais unção. Mas não é nada disso, irmãos. Às vezes é somente para se aproveitar da fé de alguém. Nós estamos na era da graça. E nesta era, o Espírito Santo não está apenas condicionado a um símbolo que é o azeite. Ele é morador permanente da sua vida. Ele mora dentro de você. O Espírito Santo habita. Jesus disse, eu virei e farei morada nele. Aleluia. O Espírito Santo está em mim, está em você. Não precisamos apenas do símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Você já é batizado, inclusive, com o Espírito Santo. É revestido de poder por Ele. Aleluia. Não precisamos de algo para nos lembrar do Espírito Santo. Porque Ele já está permanentemente aquecendo o nosso coração. Nos dando alegria, nos dando paz, nos dando fé. Ele está dentro de nós. Aleluia. Então não vamos, queridos, fazer uso do azeite como se fosse algo supersticioso. A verdadeira ênfase desse texto está na oração da fé que pode curar o enfermo. Agora, há alguns textos da Bíblia que eles são mais complexos. É o caso desse texto de Tiago. Se não examinarmos direito, como estamos fazendo hoje, alguém pode tirar daqui algumas doutrinas erradas. Por exemplo, alguém usa esse texto de Tiago para justificar o sacramento da extrema unção. Está alguém doente, aí alguém vai lá para dar
a extrema unção, ou seja, a última unção, ungir aquela pessoa para a sua morte. Mas o que a Bíblia fala não é da unção para os que estão morrendo, mas é para os que querem viver, os que querem ser curados. A unção não é para despachar o indivíduo, é para ele ser restaurado e ele voltar então à sua vida normal. Não há nada nesse texto que justifique uma unção como preparação para a morte. Pelo contrário, aqui há uma ênfase na oração que salvará o doente, que o resgatará daquele processo que pode levá-lo à morte, para que ele viva. A oração, portanto, aqui é para restabelecimento, e não como preparação para a morte. Como crentes em Jesus, vamos viver uma fé genuína, uma fé que não precisa de amuletos, uma fé que não precisa de superstição, de crendices, que não precisa de elementos tangíveis. A oração é suficiente para curar o enfermo. Aleluia. Não se deixe levar por crendices. Mas leve essa toalha, leve esse tapete, compre essa lamparina, leve esse marcador de página especial ungido com azeite de Israel, que foi preparado com 21 dias de oração e jejum. Não, irmão, não acredite nisso, porque não há necessidade. O Espírito Santo de Deus é poderoso para trazer cura, e a oração feita com a fé no nome do Senhor é suficiente para curar todo e qualquer enfermo. Se alguém lhe pedir para ungir, pode ungir, mas apenas lembrando, esse azeite é um símbolo do Espírito Santo, é para lhe lembrar que ele é o agente de cura, que Deus é quem faz o milagre, e que apenas a oração feita com fé é que pode resgatar a vida do doente. E o segredo da oração com fé não está na fé, simplesmente, irmãos. Não é a fé que cura, é a fé no Deus que pode curar. A fé não é algo como pensamento positivo. Não, vamos pensar positivo que ele vai ser curado. Não, a fé é a confiança num Deus que pode curar. É a confiança de que Deus é maior do que aquela doença. Às vezes alguém diz, irmão, mas isso é AIDS. Irmão, mas isso é câncer. Irmão, mas isso é um estágio terminal. E daí? E daí? Será que essa enfermidade é maior do que o Deus que criou todas as coisas? O Deus que é todo poderoso, aquele que disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra? Irmão, apenas nós precisamos crer que maior do que qualquer enfermidade é aquele que criou o homem. Ele é poderoso para curar, aleluia. Se você crer e se você orar, clamando a Ele, Ele pode curar todo e qualquer doente, toda e qualquer enfermidade. Não vamos viver uma vida de superstição, mas uma vida de fé, crendo num Deus que pode curar todas as coisas. Ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos usar o azeite apenas da forma como a Bíblia nos ensina, mas mais do que o azeite, vamos procurar ter uma vida de oração e de fé no Senhor. Ele pode resolver os nossos problemas e curar as nossas enfermidades. Amém, querido?